Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos com a utilização do livro A Prova Brasil. Hoje na lição 8, na página 64, e o assunto é porcentagem. Iniciamos com a leitura do recorde, que vai nos explicar um pouquinho como funciona a porcentagem. Então vamos ler. Utiliza-se o símbolo porcento à direita de um número para indicar sua forma percentual. Por exemplo, os números 25% e 10% estão na forma percentual. Então, quando nós temos um número e nós adicionamos esse símbolo à direita, é porque ele está na sua forma percentual, ok? Continuando. É possível representar graficamente uma porcentagem? Para isso, podemos transformá-la na fração correspondente com o denominador 100 e simplificá-la, observe. Então, pessoal, como o próprio nome diz, porcentagem, tá? Porcento. Então, quando eu tenho aqui, ó, este símbolo indica que, na verdade, este número, né, que está à esquerda do símbolo, é o numerador da fração, que sempre o denominador será 100. E por que ele coloca aqui, ó, 25 centésimos é igual a 1/4? Ele simplificou a fração, pessoal. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo por o mesmo número. Quando você divide 25 por 5, 25 por 25, me desculpem, o resultado é igual a 1, e 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, o que ele fez aqui foi simplificar, tá certo? Nós preferimos, né, as frações simplificadas, porque como o próprio nome diz, é mais fácil, né, da gente entender o que está acontecendo, né? Porque no desenho aqui, o 25%, né, nós dividimos a figura em 4 partes iguais e colorimos apenas uma, porque o 25% é a mesma coisa que 25 centésimos, que simplificando é a mesma coisa que 1/4. Assim como o 10%, né? Então vai ser a fração 10 centésimos, que ao simplificar, dividindo em cima e embaixo por 10, certo? Então 10 dividido por 10 é 1, e 100 dividido por 10 é igual a 10, 1/10. Por isso que aqui no desenho nós temos, né, um inteiro dividido em 10 partes e a gente coloriu apenas uma. Então vamos para as atividades. Leonardo quer preparar um tempero para receitas culinárias. Observe as quantidades de cada ingrediente. Calcule o percentual de cada ingrediente utilizado na receita. Qual porcentagem da receita representa a quantidade de pimenta do reino e sal juntos? Então aqui, o nome da receita, né, que é tempera tudo, os ingredientes, né, apontados são 27 gramas de pimenta do reino, 135 gramas de cebola, 90 gramas de alho, 45 gramas de salsinha, 3 gramas de sal. Então o rendimento, né, juntando todos esses ingredientes, o total é de 300 gramas, tá? Então, começamos com o compreenda, né? O que é proposto nessa atividade? Então, o que nós queremos, né, é calcular o percentual de cada ingrediente utilizado na receita e determinar a porcentagem da receita que representa a quantidade de pimenta do reino e sal. O B. Quantos gramas de cada ingrediente são necessários para uma receita de 300 gramas, tá? Então, nesse daqui, a gente vai ter que descrever, né, exatamente o que está na receita. Então, por exemplo, né, a gente vai precisar aqui, ó, 27 gramas de pimenta do reino, certo? O que mais? Aí você vai colocando o restante, né? 135 gramas de cebola, ok? E aí você complementa com o restante, ok? Só comecei aqui e depois vocês terminam. Na página 65, responda, ele pergunta, na letra A, podemos representar a massa de cada ingrediente em relação à massa total do molho por meio de frações. Qual será o denominador dessas frações? Então pensa só, o total, né, da receita, tá? Seria o número que vai aqui embaixo da fração, ou seja, o denominador. Agora a gente vai pensar, né? Qual é o total da receita? Não é 300 gramas? Então, para todos os ingredientes, né, quando a gente for representar aqui a fração, o denominador será 300, tá? Então, aqui na resposta, vai colocar aqui o denominador será
300, ok? Então, essa é a ideia da A. Depois na B. Que valores devem ser colocados nos numeradores das frações que representam cada ingrediente em relação ao total do molho? Então, o número de cima, né, dessa fração aqui que a gente está discutindo, né, o que a gente vai ter que colocar como número de cima, né? Então, devem ser colocados o quê, né? Os valores, tá, da massa de cada ingrediente. É isso que a gente vai precisar colocar, né, no número de cima de cada uma das frações, tá? Então, devem ser colocados os valores da massa de cada ingrediente. Depois aqui na letra E. Então, vamos dar uma limpada aqui, senão não dá para ler. Na letra C, me desculpem. Escreva uma fração que representa a quantidade em gramas de cada ingrediente em relação ao total em gramas da receita. Então, vamos fazer aqui 2 e depois vocês vão fazer os outros, tá? Então, pimenta do reino. Como que vai ficar a fração? Então, vai ser o seguinte. Dá uma olhada aqui, ó, qual é a quantidade, né, para a pimenta do reino. É 27 gramas. Então, são 27 gramas de um total de 300, tá? Então, a do pimenta do reino é 27, 300 avos, ok? Vamos fazer para a cebola. Cebola. Bom, olhando na receita, qual é a quantidade da cebola, né? Para a cebola, nós temos 135 gramas. Então, vai ficar 135 para a cebola, 300 avos, tá? Sempre aqui o 300 representando o total, ok? Então, vocês precisam agora fazer do alho, da salsinha e do sal. Então, respectivamente, né? O alho vai ficar 90, 300 avos, a salsinha 45, 300 avos e o sal 3, 300 avos. No D, leia. Toda fração decimal ou equivalente pode ser escrita na forma de porcentagem. Exemplo. Então, aqui, ó. Ele quer transformar os 6/15 em uma porcentagem. Observa, né, que ele teve que fazer, né, alguns cálculos para chegar nas frações equivalentes. Tipo, o 15, né, como que eu faço para transformar ele em 100, utilizando divisão e multiplicação? Então, ele pensou o seguinte, primeiro vamos dividir, né, o 15 e o 6 por 3, tá? Tem que ser sempre o número que dá para fazer a divisão de cima e embaixo. 6 dividido por 3, 2, 15 dividido por 3, 5. E depois, né, ele fez uma multiplicação por 20. Por quê? Ele sabia que o 5 vezes o 20 daria o 100. O que ele estava querendo fazer, ao final de contas, né? Escrever uma fração cujo denominador é 100. Por quê? Sempre que você consegue fazer isso, você pode representá-la na forma, né, percentual, ou seja, de porcentagem, ok? Então, escreva uma fração equivalente com o denominador 100 para cada fração determinada no item anterior. Então, nós vamos ter que fazer aqui, ó, tá? Vamos pegar da pimenta do reino, que é 27, 300 avos, e nós teremos que transformar em uma fração, tá? Que o denominador é 100. Aí a pergunta que eu faço é, que número nós temos que dividir o 300 para dar 100, né? Essa é fácil. É só a gente dividir por 3, né? 300 dividido por 3 dá 100. Como eu dividi por 3 embaixo, eu também tenho que dividir por 3 em cima. A gente sabe que 27 dividido por 3 vai dar 9. Então aqui, ó, no caso da pimenta do reino, a gente já fez a fração equivalente. Vamos fazer agora para a cebola, tá? Então, ó, cebola é 135, 300 avos. Então, a gente também vai ter que dividir por 3 em cima e embaixo. Bom, 300 dividido por 3, tranquilo, é 100, ok? Agora, 135 dividido por 3, o resultado é 45. Essa é para a cebola, ok? Vamos fazer mais uma aqui só para a gente ver como que funciona. Agora, essa daqui era do alho, tá? Que é... Opa, o alho é 90, não 30. Então, vamos corrigir aqui. O alho é 90, 300 avos, ok? E a gente vai dividir em cima e embaixo por 3. Então, divide o 90 por 3, vai dar 30. E divide o 300 por 3, vai dar 100. Então, do alho deu 30 centésimos.
Vamos fazer mais um, que é o da salsinha, tá? O da salsinha aqui, ó, 45. Então, é 45, 300 avos. E aí você vai dividir por 3 em cima e embaixo, tá? Então, 45 divide por 3 vai ficar 15. E 300 dividido por 3 vai ficar 100, ok? Então, falta só você fazer aí do sal, que é 300 avos dividido por 3. Bom, 3 dividido por 3, né, vai dar 1. E 300 dividido por 3 vai dar 100. Então, ficou 1 centésimo, ok? Agora aqui, ó, complete a frase a seguir para responder a primeira pergunta da atividade. O percentual de cada ingrediente utilizado na receita é pimenta do reino. Não é 9 sobre 100? Como que escreve isso em porcentagem? Fica 9%. Cebola. Não é 45 sobre 100? Então vai ficar 45%. Observe que o símbolo de porcentagem já está aqui, tá? O alho não era 30 centésimos, né? 30 sobre 100, então vai ficar 30%. A salsinha não era 15 sobre 100, então vai ficar 15%. E por fim o sal não ficou 1 sobre 100, então vai ficar 1%. E aí na E fica fácil, né? Com base no item anterior, responda a segunda questão da atividade, que é qual a porcentagem representa a quantidade de pimenta do reino e sal juntos, né? Então, ó, a pimenta do reino é 9%, o sal 1%, então o total vai ser 9 com 1, 10%, ok? Então, essa foi a primeira atividade. Agora a gente vai para a próxima página, a página 66, ok? Nessa daí nós temos o seguinte problema. Janaína pretende comprar uma geladeira nova. Ela se interessou por uma oferta que viu em um anúncio. Veja ao lado. Então, ó, compre uma geladeira em 5 parcelas iguais de 700 sem juros ou ganhe 20% de desconto no pagamento à vista. Então, tem 3 perguntas aqui. Ó. Caso Janaína opte pelo pagamento em 5 parcelas iguais de sem juros, quanto ela pagará pela geladeira? Segunda pergunta. E se ela optar pelo pagamento à vista, quanto ela pagará no total? Terceira pergunta. Qual é a diferença em reais entre o pagamento parcelado e o pagamento à vista? Então vamos lá. No compreenda, né? Quais são as tarefas propostas na atividade? Então tem bastante coisa para fazer. Então a gente quer determinar os valores da geladeira no pagamento em 5 parcelas sem juros e no pagamento à vista, bem como a diferença em reais entre essas formas de pagamento. Então é o que a gente precisa nessa atividade. Na B, para a compra da geladeira, quais são as opções de pagamento apresentadas no anúncio? Então, ó, temos o pagamento parcelado em 5 vezes, tá? De 700, sem juros, ou o pagamento à vista com 20% de desconto. Essas são as duas opções. Para o pagamento parcelado, o cliente pode pagar em quantas parcelas? De qual valor cada uma? Então, ó, para o pagamento parcelado, né, o cliente pode pagar em 5 parcelas de 700, ou seja, 5 vezes 700. E a D, qual é a porcentagem de desconto para o pagamento à vista? Essa informação é fácil, né, de obter aí no enunciado. O desconto para pagamento à vista é de 20%. Agora, na página 67, responda. Qual operação deve ser efetuada para determinar quanto Janaína vai pagar se optar pelo pagamento em 5 parcelas iguais sem juros? Bom, gente, como que a gente faz, né, para calcular, né, o quanto que vai dar, tá, no total dessa geladeira, no caso de parcelamento? A gente vai fazer a multiplicação. A gente vai fazer 5 vezes 700. Lembrando que agora, né, o ponto é o que a gente utiliza para multiplicação, tá? Então, isso daqui que eu escrevi é 5 vezes 700 e não 5.700, tá? Na B, resolva essa operação e determine o valor a ser pago. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer aqui, né, o 5 vezes o 700, tá? Tranquilo, é só fazer essa multiplicação. O resultado, né, vai dar o quanto que ela tem que pagar, ok? No caso aqui, ó, o total é 3.500, tá? Façam a conta aí, beleza? Para conferir. Então, deixem a conta aí pronta, feita, a arma para ir relembrando, ok? Então, lembrando em notação financeira, ó,
R cifrão, porque é em reais, tá? E aí a gente coloca sempre vírgula 00 para representar aqui as casas, né, dos centavos. Ao optar pelo pagamento à vista, a Janaína terá um desconto. A porcentagem de desconto pode ser associada aqui à fração. Então a gente acabou de ver lá na atividade 1, né, que 20%, como que a gente escreve na forma de fração, né? É sempre o 100 embaixo, tá? E em cima vai ficar o 20, tá? Assim se escreve. Na D, para calcular o valor do desconto no pagamento à vista, deve-se considerar o valor total pago na opção em 5 parcelas. Para realizar este cálculo, deve-se, então vamos ver as opções, multiplicar a fração obtida no item anterior por esse valor, dividir esse valor pela fração obtida no item anterior, adicionar R$20 a esse valor e subtrair R$20 a esse valor. Gente, quando a gente quer, então, aqui ó, calcular o valor do desconto, tá? A gente sempre vai ter que multiplicar a fração da porcentagem pelo valor, ok? Sempre. Então, vamos fazer isso na letra E. Nós iremos pegar a fração 20 centésimos e nós iremos multiplicar, tá? Pelo valor do produto. Conforme a gente calculou na letra B, é 3.500, tá? Muito bem. Então, como que a gente faz essa conta aí? A gente vai multiplicar esse número de cima pelo número de cima. Como assim, professor? A gente vai ter que fazer o 20 vezes 3.500, tá certo? E aí, o 100, a gente vai deixar ele aqui por enquanto, sem fazer nada. Primeiro, resolvendo essa multiplicação, tá? Quanto que dá 20 vezes 3.500? A conta dá 70 mil, tá? Façam a conta aí para verificar esses cálculos, tá bom? Então, dá 70 mil e aqui embaixo eu vou copiar o 100. Gente, fração é divisão, tá? O que eu quero dizer? Se a gente pegar os 70 mil e dividir por 100, a gente vai encontrar qual que é o valor do desconto. 70 mil dividido por 100 dá igual a 700. Ou seja, o desconto que ela vai receber aí, no caso, será de R$700, tá bom? Então, esse é o valor aí em reais. Agora na F. Agora determine o valor total a ser pago na opção à vista. Então veja bem, à vista ela vai ter esse desconto. Então dos 3.500 nós vamos subtrair os 700 de desconto. Fazendo aí esse cálculo dá 2.800, tá? Faça o cálculo aí para verificação, tá bom? Então aqui o total que ela vai ter aqui com o desconto é de 2.800. Qual a diferença em reais entre as duas formas de pagamento, tá? Bom, vamos pensar. Se ela pagar parcelado é 3.500, se ela pagar à vista 2.700. Qual que é a diferença? Quanto que falta do 2.800 para chegar no 3.500, né? Então, é o desconto, né, que ela ganhou, ou seja, a diferença é de R$700, que foi o desconto que ela ganhou por estar pagando aí à vista, tá? Essa é outra forma de selecionar o pagamento, ok? E indo para a próxima atividade, no caso aqui agora na página 68, temos a atividade 3. Na empresa onde trabalha a Patrícia, na empresa onde trabalha, Patrícia recebe um salário de R$2.600, mas está buscando um emprego cujo salário seja maior. Ela recebeu uma proposta de uma outra empresa, onde começaria ganhando o mesmo valor do seu salário atual e depois teria 2 reajustes sucessivos, tá? Um após o outro. Então, de 15% e 10%. Seu atual chefe não quer perdê-la e fez uma contraproposta. Ofereceu 2 reajustes sucessivos, de 20% e 5%. Aí tem duas perguntas. Qual seria o valor final do salário de Patrícia depois dos 2 reajustes oferecidos pelo chefe de onde ela trabalha? Tendo como base o salário, ela deve sair do seu emprego atual ou não? Então, a gente vai ter que fazer algumas contas aí para decidir o que vai ser melhor financeiramente para ela, né? Então, A, o que se pede na atividade? Então, a gente quer, né, determinar o valor final do salário de Patrícia, depois dos 2 reajustes oferecidos por seu atual chefe, e se ela deve ou não sair do seu emprego atual. Na B,
Quanto Patrícia ganha na empresa onde trabalha? Então, essa afirmação aqui é tranquilo, né? É só a gente verificar no enunciado que ela ganha R$ 2.600, tá? Isso é o que ela ganha atualmente. Porque ela está buscando outro emprego, tá? No caso aqui, ela quer sair desse emprego, né? Porque ela quer receber um salário maior. Então, aqui é receber um salário maior, né? Essa é a justificativa dela para trocar de emprego. E aí na D, qual é o significado de dois reajustes sucessivos de 15% e de 10%? Então temos duas opções aqui. Ó. O valor do salário terá um aumento de 15% e depois de 10%. O valor do salário terá um aumento de 25%. Aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Quando a gente lida com porcentagem, a gente não pode ir somando as coisas, tá? Do nada, sem interpretar o problema. Por quê? Quando você aumenta 15% e depois 10%, é diferente de aumentar de uma vez só 25%, ok? Então, conforme a gente vai fazer as contas aí, a gente vai verificar isso daí. Então, eu vou repetir. Ter um aumento de 15 e depois outro de 10 é diferente de ter um aumento direto de 25, tá? Nesse caso aqui, a resposta correta é essa primeira. Na E, qual é o reajuste que o chefe de Patrícia lhe ofereceu para permanecer no emprego, tá? Então, o que o chefe dela ofereceu, né? Ele ofereceu 2 reajustes sucessivos, tá? No caso aí de 20% e 5%, tá? Isso foi o que o chefe dela atual ofereceu para ela ficar no emprego. Agora, na próxima página, página 69, na responda A. Na proposta que Patrícia recebeu de outra empresa, os reajustes sucessivos são de 15% e 10%. Podem ser associados a quais frações? Então, vamos lá, mesmo esquema, tá? Como é que a gente escreve 15% na forma de fração? Então, lembrando, tá? Porcentagem, o número de baixo é sempre 100, como é 15%, é 15 sobre 100. E 10%, o número de baixo também, igual a 100, e o número de cima vai ficar 10%, ok? B. Nessa nova empresa, qual seria o valor em reais do primeiro reajuste? De quanto passaria a ser o salário? E após o segundo reajuste? Então, vamos lá. Então, aqui, primeiro, né? Veja bem, vamos calcular, né? Quanto que seria aqui, no caso, o primeiro reajuste, tá? Então, nós temos que pegar 2.600, que é o salário, tá? E nós vamos multiplicar por 15 centésimos. Para que eu vou fazer isso? Eu vou descobrir para quanto vai o salário dela com reajuste de 15%, tá bom? Então, nós temos que fazer aqui, ó, primeiro, o 2.600 vezes o 15, tá? E depois a gente divide por 100, ok? Vocês podem ir fazendo as contas, tá? Não tem nenhum problema. Eu vou já colocar o resultado aqui diretamente, mas eu recomendo vocês aí verificarem se as contas estão corretas, tá? Então, ó, 2.600 vezes o 15 dá 39 mil, certo? E agora a gente vai dividir por 100, ok? O 39 mil dividido por 100 dá 390. Então, isso daqui é o valor que ela vai receber a mais se o reajuste for de 15%, tá? Então, vamos lá. Então, ó, o primeiro reajuste. Tá? Vai ser, então, aí, tá? O resultado de 2.600 mais 390. Que isso daí vai dar um total, 2.600 com 390, 2.990. Esse é o primeiro reajuste,
ok? Agora, nós iremos pegar o 2.990, porque é para quanto o salário dela foi, e agora a gente vai reajustar ele na segunda porcentagem que ele ofereceu, né? Que é de 10%. Então, vamos multiplicar isso aqui por 10%. Então, ó, os números de cima a gente multiplica. 2.990 vezes o 10 é só aumentar um zero, né? Toda vez que a gente multiplica por 10, a gente aumenta um zero no número. Então, no caso aqui, 29.900 dividido por 100, tá? Por que eu digo divisão? Porque fração é a mesma coisa que operação de divisão. Então, isso daqui vai dar 299, ok? Então, agora, o segundo reajuste vai ser, né, o 2.990 mais o quanto agora subiu, que é 299, certo? Então aqui a gente sabe que o salário dela, né, depois desse segundo reajuste aí, tá? Ele vai para quanto? Ele vai para 3.289, tá bom? Muito bem, agora é só a gente completar aqui, ó. O salário passaria de, então, ó, 2.990, tá? E de 3.289 após o segundo reajuste, tá? Então, é para quanto vai o salário aí. Agora no D. Calcule em reais do primeiro reajuste oferecido pelo chefe de pratícia de quanto passaria a ser o salário dela. E após o segundo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, mas com os valores, né, que o chefe ofereceu, certo? Então, vamos lá. Lembrando que, né, o chefe dela aqui ofereceu aqui os reajustes, ó, 25%, tá? 20 e depois 5%. Então, nós vamos pegar aqui, ó, primeiro o 2.600, tá? Que é o salário inicial aí, vezes o primeiro reajuste, né? Que vai ser de 20%, tá? Então, vamos lá. Então, ó, o 2.600, quando a gente multiplica aqui por 20, tá? Vai ficar 52.000. Aí agora a gente divide por 100. Dividindo por 100 vai dar 520, certo? Então nós temos que ver para quanto que vai o salário dela aí, depois de receber esse aumento de 520, ou seja, 2.600 mais 520, depois do primeiro reajuste, o salário dela vai para 3.120. Tá? Não se esqueçam de ir fazendo as contas aí para verificar esses resultados, tá bom? Beleza, então agora está 3.120. E ele ainda ofereceu, né, depois esse reajuste de 5%. Então vamos ver para quanto que vai agora o salário dela depois desse reajuste de 5%. Então vamos fazer 3.120 vezes o 5, tá? Então 3.120 vezes o 5, isso daqui vai dar 15.600 sobre o 100, tá? Fazendo essa divisão aí, né? 15.600 dividido por 100, 156. Ou seja, agora o 3.120 a gente soma com 156, que vai nos dar um resultado de 3.276. Então vamos lá. Então o salário dela, né, para esse caso aí, passaria de, então aqui, ó, meio espremido aqui, ó,
R$ 3.120 após o primeiro reajuste e de R$ 3.276 após o segundo. Agora a D, né? Responda as questões propostas na atividade. O valor final do salário de Patrícia, após os 2 reajustes oferecidos pelo chefe, seria D. Então, ó, o que a gente acabou de calcular aqui na letra C, que no final, né, dos reajustes do chefe, ficou 3.276. Lembrando que na outra empresa, né, o resultado do salário dela ficou esse daqui, tá? Vou trocar aqui de cor para vocês verificarem, ó. Esse é o valor, né, da outra empresa. E o do chefe ficou esse daqui. Olhando da empresa e do chefe, né, a gente está vendo que da outra empresa ficou melhor. Ou seja, se for no ponto de vista financeiro, né, a Patrícia deverá sair do seu emprego atual, tá bom? Bom, gente, nessa semana são esses 3 exercícios sobre porcentagem, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato e bons estudos para vocês. Até mais.